A doutora Thelma Ferraz Leal é doutora em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, atua como professora da Universidade Federal de Pernambuco no Centro de Educação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino e aprendizagem, pesquisando principalmente os seguintes temas: produção de textos, metodologia de ensino, alfabetização, ensino e leitura. É membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, onde desenvolve atividades de formação de professores, produção e análise de materiais didáticos, livros e jogos, e de propostas curriculares. Atua no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Pernambuco, orientando dissertações e teses no Núcleo de Educação e Linguagem. Coordenadora-geral do PENAIC em Pernambuco e coordenadora das equipes de elaboração dos cadernos do PENAIC. Boa tarde. Bom, eu quero começar agradecendo a equipe da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos com um trabalho conjunto há bastante tempo, e aí a gente sempre costuma dizer que uma das grandes conquistas do Pacto foi essa possibilidade de integração que nós tivemos entre as universidades e as secretarias de educação e Ministério da Educação. Eu acho que é um momento muito rico em que a gente está aprendendo muito com essas trocas. Então, agradeço realmente a oportunidade de estar aqui com vocês, e sei que é uma responsabilidade grande, porque vocês estão encerrando hoje uma fase, e aí eu estou para dar essas palavras finais aqui para vocês. Bom, o tema que colocaram para mim foram conquistas e desafios do PENAIC 2013-2015. Parei para pensar um pouquinho o que era que eu podia pensar ou falar em relação a isso e resolvi trazer alguns resultados parciais de um trabalho de pesquisa que a gente está fazendo no âmbito do PENAIC, de práticas de professores, para problematizar um pouquinho o que é que a gente está vendo como algumas conquistas e alguns desafios ainda a serem vencidos. E, no segundo momento, eu pensei em anunciar um pouquinho o que é que a gente está programando para 2015. Então, como é que está pensado até esse momento o formato, a estrutura geral da formação 2015, articulando isso com as reflexões sobre as avaliações que a gente vem fazendo. Tá? Então, eu espero que possa ajudar um pouquinho a gente a pensar mais sobre o PENAIC. Bom, para a gente começar, eu só fiz listar alguns conceitos que a gente acha que são fundamentais do Pacto. E aí não é o Pacto 2013, não é o Pacto 2014, não é o Pacto 2015, é o Pacto. Ontem estávamos conversando que uma outra conquista nossa com esse programa foi essa sensação real de continuidade. Então, é um programa que tem alguns eixos que estão sendo retomados de um ano para outro. E os eixos principais que a gente vem assumindo são esses, a ideia de alfabetização, então foco central na alfabetização, a questão do letramento, a interdisciplinaridade, a questão da heterogeneidade e, como princípio geral, o currículo inclusivo. Então, para a gente, esses são eixos básicos que fazem com que, de um ano para outro, a gente tenha essa sensação de continuidade. Então, não acabamos um curso para começar outro. Nós estamos continuamente aprofundando reflexões sobre esses diferentes eixos de ensino, desses diferentes eixos aí da formação do professor alfabetizador. E aí, antes de colocar os resultados dessa pesquisa, eu resolvi retomar um pouco o que é que a gente vem chamando de alfabetização na perspectiva do letramento, porque é isso aí que, para a gente, está unindo esses diferentes conceitos que eu coloquei agora há pouco. Duas dimensões principais a gente vem tentando realmente defender como concepção de alfabetização. Uma primeira dimensão é de que a alfabetização é um processo em que, ao mesmo tempo, as crianças possam aprender como é o funcionamento do sistema de escrita alfabética, de modo articulado e simultâneo às aprendizagens sobre leitura e produção de texto. Então, a gente tem como eixo central leitura e produção, e isso em todas as áreas de conhecimento, mas a gente não esquece que, nos anos iniciais, tem aí uma especificidade, que é a aprendizagem básica do sistema de escrita.
Então, isso a gente vem defendendo desde o início, e aí eu quero retomar um pouquinho para justificar reflexões que eu vou fazer posteriormente. E a outra dimensão é de que essa concepção de alfabetização implica na ideia de um processo em que as crianças aprendem a ler, a escrever, a falar, a escutar, mas se apropriam por meio da leitura, da escrita, da fala, da escuta, de conhecimentos relevantes para a vida. E é isso que justifica ter como questão central a interdisciplinaridade. Ou seja, a leitura e a escrita aí estão como eixos, estão como pilares, porque é através disso que a gente está esperando que diferentes componentes curriculares ajudem a entender a realidade e agir sobre ela. Então, o que a gente quer é um impacto sobre a vida do sujeito. Então, o sujeito lê a realidade, compreender a realidade, agir sobre ela. Nessas duas dimensões que a gente está sentindo que a gente está conseguindo perpassar, né, todos os documentos. Né? Esse ano vocês trabalharam com foco principal em matemática, mas os dois eixos, eles permaneceram, né, o que para a gente é uma coisa muito importante. E a avaliação que nós fazíamos lá, né, em Pernambuco, como eu estou coordenando lá, era: será que nós estamos conseguindo avançar em relação a esses dois grandes aspectos, essas duas grandes metas que eu coloquei agora? Será que a gente conseguiu? Será que a gente não está conseguindo? O que é que a gente está conseguindo? O que é que a gente ainda precisa avançar? E, a partir disso, que eu vou apresentar esses dados da pesquisa. A pesquisa, ela vem sendo realizada por um grupo grande, né? São 9 subprojetos. Não estou aqui com os dados da pesquisa, na realidade, eu estou com alguns dados parciais, mas que a gente já vem discutindo com os coordenadores locais, orientadores de estudo, já apresentamos em reuniões com eles, para ver se isso que a gente estava identificando era alguma coisa específica das turmas observadas, ou se eles sentiam que também tinha, né, alguma similaridade com aquilo que acontecia no município deles. Então, a gente buscou ver um pouco a perspectiva de generalização a partir do diálogo, a partir do discurso dos próprios coordenadores locais e orientadores de estudos. A pesquisa coordenada por Ana Cláudia Pessoa, Esther Calan e por mim. Esse primeiro subprojeto, que eu vou falar aqui um pouquinho, teve a participação de Laís Cândido e Raíssa Cristina, que são alunas da graduação, né, e estão trabalhando com iniciação científica conosco. Nós queríamos compreender como que as professoras organizam o ensino da leitura e da escrita nos anos iniciais do ensino fundamental e os princípios didáticos que estavam orientando suas práticas. Todas professoras em formação no Pacto. Né? Então, nós analisamos a formação de 2 formadoras da universidade. Dentro dessa turma das 2 formadoras, nós analisamos 4 turmas de orientadores de estudo, e em cada uma dessas turmas de orientadores de estudo, nós analisamos 4 professores. Tá? Então, esse foi o desenho geral da pesquisa. E aqui, esse subprojeto, eu vou mostrar apenas alguns dados parciais de 4 dessas professoras, que era o que estava mais arrumado quando eu fui fazer os slides. Essas professoras são de 3 municípios pernambucanos. Bom, o primeiro daquelas metas que a gente diz é se a gente está conseguindo articular e como é que a gente está equilibrando o trabalho com o sistema de escrita e o trabalho com leitura e produção de textos. Tá? Essas 4 professoras, o primeiro movimento da gente foi de ver o tempo que ela gasta com esses diferentes eixos de ensino. O que foi que a gente percebeu? Né? Nós temos aí uma professora que, com atividades gerais que envolvem leitura e escrita, ela gastou em 10 aulas, né, 1.090, né, 18 horas e 1 minuto, enquanto que a gente tem uma professora 4, que gastou apenas 8 horas em 10 aulas com atividades que envolviam leitura e escrita. Isso aí não é aula de língua portuguesa, tá? É reflexão em qualquer conceito, qualquer componente curricular que leve as crianças a ler, ouvir, né, produzir textos. Aí, essa primeira reflexão que a gente faz. Né? Nós temos uma diversidade imensa, né, nas práticas dos professores.
Então, se a gente pegar a professora 1, é uma professora que vê a necessidade de, na rotina dela, na organização dela, levar os alunos a ter um acesso muito intenso aos textos de diferentes gêneros, né, a ouvir, ler, produzir textos. Enquanto que a gente tem uma professora como essa 4, que em 10 aulas, 8 horas, as crianças tiveram acesso a isso. Aí a gente pode dizer assim, mas quantidade não é qualidade. Concordo com isso, quantidade não é qualidade. Mas sem quantidade também não adianta ter qualidade, né? Porque você pode ter excelentes atividades, mas se você faz isso esporadicamente, é muito difícil, né, com aprendizagens tão complexas como a leitura e escrita, que os alunos ganhem influência, que eles ganhem condições de ter autonomia nisso. Então, a primeira coisa que a gente refletiu com os coordenadores da gente foi da importância de começarmos a analisar nos nossos professores o próprio investimento de tempo que eles tinham nas atividades de leitura e produção de textos, né, e articulando com isso a questão da apropriação do sistema de escrita. Um outro dado que a gente observa aí, olhando as 4 professoras, é que, se a gente pegar a apropriação do sistema de escrita, algumas atividades a gente via que era relacionado com a apropriação, eram jogos, atividades com palavras. Outras apareciam de uma forma articulada com o trabalho de leitura de texto, outras com atividades de produção de texto. Então, de um modo geral, desses 3 eixos que a gente analisou, a apropriação do sistema de escrita teve um maior investimento de tempo. Já a produção de texto, se vocês prestarem atenção, foi muito pouco o tempo destinado, 10 aulas de cada professora, ao trabalho com produção de textos. Então, nós tivemos a professora 2, que não teve nenhuma atividade nas 10 aulas observadas com produção de textos. Tivemos a professora 3, que teve 23 minutos em 10 aulas observadas de produção de texto. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, quando a gente analisa livros didáticos também, a gente percebe que esse é um eixo de ensino que está pouco priorizado. Tenho conversado também com outros professores, das universidades, formadores, coordenadores, para sentir se é um problema local. E a informação que a gente tem tido é que não é um problema local. A gente tem até algumas hipóteses para isso. Uma delas é a ênfase na questão da leitura nas avaliações em larga escala. E isso aí, muitas vezes, faz com que as pessoas pensem que é a leitura, o cargo-chefe, não deixa de ser, é muito importante o trabalho com a leitura, mas que a gente não pode deixar de reconhecer a importância de fazer o aluno agir através da escrita. Então, esse foi o primeiro ponto, que a gente, nos dados gerais, a gente conseguiu pensar. Então, nas 3 turmas vivenciaram a atividade de leitura e escrita diariamente, enquanto uma, como a gente já disse, tinha um envolvimento muito baixo, e algumas vezes as atividades de leitura e escrita eram voltadas para a apropriação, integrando com outros componentes curriculares que a gente vai ver um pouco adiante. Os 4 eixos de ensino foram contemplados na prática de 3 professoras, e a produção de textos aqui não foi tão valorizada. Bom, uma outra coisa que a gente viu foi que as estratégias didáticas evidenciadas em algumas
base mais socio-interacionista. A gente viu também que houve diversificação dos modos de organização do trabalho. Então, o que é que a gente tem aqui? Um resultado muito interessante, né, que nos deixou assim, muito felizes, foi as atividades de leitura diária. Então, se a gente olhar aqui, as 4 professoras, em todas as 10 aulas observadas, tiveram leitura de texto literário dentro de uma perspectiva de trabalho permanente. Então, os cantinhos de leitura estavam funcionando, né, e as professoras estavam com ação muito intensa de formação de leitor literário. Então, isso para a gente é uma coisa muito boa, porque quem trabalha há muito tempo com formação de professor e com pesquisa em sala de aula sabe, né, que há 10 anos atrás isso não era uma coisa tão frequente assim, né, na sala de aula. Outra coisa interessante que a gente viu é que houve uma preocupação maior na articulação entre as atividades dentro de uma mesma aula. Então, por exemplo, aquela coisa da atividade fragmentada. Eu faço uma, acabo, faço outra, acabo, faço outra. Então, as atividades sequenciais, elas também apareceram com bastante frequência. Então, os professores estavam preocupados em não ficar com aquele ensino compartimentalizado, solto, e sim com um ensino mais organizado, uma atividade relacionada com outra. No entanto, o que foi que a gente viu e que a gente acha que precisa, né, avançar? A quantidade de aulas em que aquela aula fazia parte de uma sequência didática ou de um projeto didático, né, não foi tão frequente. Muitas vezes o que o professor estava chamando de sequência didática era um conjunto de atividades sequenciais que ocupavam no máximo a aula ou 2 aulas. Mas não como um processo de aprofundamento realmente de temáticas numa sequência didática mais consistente ou de projetos didáticos, tal como a gente vem discutindo, né, da inserção do aluno, do planejamento, de ter uma culminância, de ter ação para além dos muros da escola. Então, poucas aulas, as aulas elas não eram seguidas, né, a gente chegava de surpresa, né, combinado com elas, gente, elas sabiam que nós podíamos chegar, né, a qualquer momento, mas aquela aula, fazendo parte de uma sequência didática do projeto didático, nós tivemos poucos eventos. E as atividades diversificadas, de ter grupos de crianças fazendo atividades diferentes. Então, nessas 4 professoras, isso aí também, né, não foi muito frequente. Então, o que é que a gente pode refletir, né? As atividades permanentes, para a gente, né, foi uma grande conquista. A articulação entre as atividades, por meio de atividades sequenciais, também, né, bastante frequente. As sequências didáticas e projetos em poucas aulas, assim como as atividades diversificadas, né? E aí, por que a gente acha que pode ter dificuldade com essas atividades diversificadas, né? Levantamos algumas hipóteses e conversamos com os coordenadores locais. Dificuldades para compreender a importância da diversificação de atividades e a questão da heterogeneidade. Aí nos perguntamos, nós como formadores, será que está precisando de aprofundamento maior sobre a questão da heterogeneidade? Né? Então, será que nós, na universidade que estamos fazendo a formação, precisamos de novas estratégias para discutir a questão da heterogeneidade, a importância da atividade diversificada em relação a essa heterogeneidade? Então, a primeira questão. Dificuldades para fazer os arranjos dos grupos. Então, tem professor convencido da heterogeneidade, mas que dizia que, quando fazia os agrupamentos, a sala ficava difícil, né, para ele atuar. Então, ele tinha dificuldade de coordenar grupos com atividades diferentes. E dificuldades de infraestrutura nós também encontramos. Então, uma dessas 4 professoras, a sala dela era minúscula, muito pequena, de fato, não dava para ela reorganizar as cadeiras dentro da sala. E a gente levou isso para discutir com a coordenadora local e digo, olha, a gente sabe, né, que tem a questão da vontade e do desejo do professor, mas isso muitas vezes é dificultado por algumas coisas que são de infraestrutura das escolas, a gente não pode fechar os olhos para isso.
Bom, aí vou trazer os dados de outra pesquisa também no âmbito dessa, e as alunas que estavam envolvidas eram a Denise e Érica, tá? Então, a gente vai pegar uma professora do primeiro ano. O interesse aqui era ver como que essa professora utilizava as obras complementares, né, que é um dos objetivos que a gente tem dentro do pacto. Então, ela trabalharam com entrevista, observação de aula, né, foram 10 aulas. E o que foi que a gente viu? Aí uma coisa boa, né? É bom que a gente sempre vê coisas boas, né? A gente vê lá o que a gente ainda tem que fazer, mas as conquistas foram muitas. A professora, em 8 das 10 aulas, trabalhou com obras complementares. Em algum momento, ou fazendo uma leitura de leite, ou fazendo alguma atividade de apropriação, em algum momento da aula, elas faziam atividade com as obras, ela fazia. Então, em 80% das aulas, tinha alguma atividade com as obras complementares. Como era interesse nesse subprojeto ver o trabalho com a apropriação do sistema de escrita, ela foi verificar em quais dessas aulas as obras complementares estavam sendo utilizadas para o ensino do sistema de escrita. Então, das 8 aulas, isso aconteceu em 4. Tá? Então, a primeira aula, né, não tinha reflexão sobre as palavras, sobre o funcionamento do sistema. A gente não está dizendo com isso que não ajude a consolidar o sistema, mas que não era uma atividade para alfabetizar os que ainda não eram alfabéticos, no sentido mesmo de entender a lógica, né, do sistema de escrita. E aí, essas 4 aulas, né, tinha a reflexão sobre o texto, então a compreensão do texto, e tinha reflexões sobre o funcionamento do sistema de escrita. Nessas aí era mais a questão da discussão sobre o texto, compreensão de texto. A gente foi ver, além das obras complementares, que outros recursos essa professora estava utilizando. Então, ela utilizou ficha de atividade, livro didático e jogos, né? Outros que a gente colocou ali é porque teve aula que levou som, né? Alguma coisa com pintura, mas foram outros recursos que apareceram uma vez só, que a gente juntou aqui. Então, em todas as aulas, a docente realizou atividades voltadas para o ensino da base alfabética. Essa professora estava muito preocupada com isso. Utilizou as obras, né? E as atividades que ela utilizou com as obras tinham realmente, ajudavam realmente a pensar sobre a base alfabética. Então, eles faziam reflexão fonológica, comparavam palavras escritas, tinha atividade de preenchimento de lacuna, leitura de palavras, permuta, inserção ou retirada de letras, escrita de palavras. Então, foram alguns tipos de atividades que a gente viu acontecer a partir do uso das obras complementares. Aí eu vou dar só um exemplo, né, do que aconteceu nessa aula 2, que foi observada. Então, houve um primeiro momento, a escrita no quadro do roteiro com as atividades. Depois, uma retomada da atividade da aula anterior, que foi uma conversa sobre o calendário, ficha com atividades sobre os meses do ano. Então, eles estavam, né, em vários dias discutindo, fazendo leitura de calendário, meses do ano, a questão do tempo. Exploração da capa da obra Delícias e Gostosuras, a partir de perguntas como: para que serve a capa de um livro? Quais as informações que estão na capa? Qual é o assunto que ele deve tratar? Depois, uma atividade de chamada, o recreio. Depois, uma roda de histórias com a leitura protocolada da obra Bom Dia a Todas as Cores, de Ruth Rocha. Depois, utilizar um jogo de alfabetização, que foi aquele troca-letras, né, da caixinha. E a leitura do livro E-I-O-U, com pausas para reflexão sobre o sistema. E a última, uma ficha de atividade com palavras lacunadas. Então, era uma ficha que tinha a figura, a palavra abaixo, faltando um pedacinho, para a criança ver qual era o pedacinho que estava faltando. E nessa mesma ficha, tinha uma atividade de pintar as letras que se repetiam em palavras parecidas, como bola, mola, cola. Se nós olharmos as 3 últimas atividades, né, nós vamos ver que aqui são atividades sequenciais, porque as 3 últimas atividades, elas demandam a construção de um mesmo tipo de conhecimento, que é sobre o sistema de escrita. Uma delas com jogos, o outro com o livro E-I-O-U e, por fim, a ficha de atividade levada pela professora. Bom, peguei aqui um trechinho,
né, do momento em que ela estava trabalhando com o livro. Então, qual o nome desse livro? Quem sabe? Aí as crianças começaram a gritar. Aiô, aiô. Estava perguntando aqui, olha, vê, esse livro aqui também é de troca, tá certo? Que trocava as letrinhas. Só que nesse livro aqui são outras palavrinhas, certo? Esse aqui está dizendo assim, como fazer uma égua virar água. Quem sabe como é o que faz? Alguém sabe como é que faz uma égua ficar toda derretida e virar água? Quem sabe? Ela está falando aqui outras palavrinhas, por quê? Porque eles tinham acabado de brincar com troca-letras. Vocês estão lembrados como é que o jogo troca-letras? Aqui aparece aquele que tem um flanelógrafo com o local de botar a imagem, aí você escreve a palavra. Então, por exemplo, bola. Aí a professora bota, no lugar da imagem de uma bola, ela bota a imagem de uma mola. E aí ela pergunta, que letra eu vou trocar para transformar a bola em mola? Estão lembrados? Então, é uma das caixas de jogos de alfabetização, é essa daí. Então, divide a turma em grupos, vai um grupo, depois vai o outro. E o desafio deles é saber que letra ele vai trocar para transformar uma palavra em outra, uma atividade de permuta de letras. Aí, por isso que ela está dizendo, esse livro também é de troca. Então, ela está articulando com o jogo que eles fizeram antes. E aí ela diz, né, quem sabe, qual o nome? Olha, aí a criança pergunta, qual o nome? Ela diz, olha o nome, égua. Se eu quisesse transformar égua numa água, como eu faço? Aí a criança fica pensando, égua, quem consegue? Aí uma criança diz, égua do ar. Então, aí uma criança reconheceu que precisava utilizar o ar. Bota o ar, água. É só eu trocar. Tiro o é, boto o ar, água. Aí, porque ele foi dizendo assim, como fazer a égua se derreter todinha? Pega a égua, olha, bota o ar, tira o é, vira água. Aí as crianças, água. Vamos ver o outro. Como fazer um papa? Quando ela começou a ler, as crianças começaram, papa. Então, as crianças já começaram a pensar, eles sabiam o que é que vinha adiante, e já começaram a pensar, papa. Aí a outra criança, papa. Aí ela faz, como fazer um papa voar? Isso é o livro, né, gente? Vocês estão lembrados desse livro, A-I-O-U? Que ele vai brincando, fazendo um jogo de palavras, né, uma brincadeira, né, que ele vai ao longo do livro. Como fazer um papa voar? Quem sabe? Como fazer um papa voar? Olha só como é que faz. Tira o A de papa, tira esse A daqui e bota O por cima. Formou esse nome. Aí a criança gritou, pipa. Pipa voa? Voa. Então a gente transformou papa em pipa, não foi? Como fazer uma mala pular? Quem sabe? Mala. Aí a criança de lá, lá. Como fazer uma mala pular? Aí a criança gritou, tira o A e bota o O. Tira o A e bota o, e bota A no lugar do O. Ficou que nome? Aí outra criança gritou, mola, mola. E mola, pula, pula. Então, o que é que ela ia fazendo? Ela pegava cada página, lia, porque funcionava como uma adivinha, e eles iam discutindo o que é que eles iam fazer para descobrir qual era a palavra, né, que o autor estava desafiando naquele texto. Então, do ponto de vista da demanda da atividade, era a mesma atividade do jogo, feita de uma outra maneira, né? Através de um outro recurso didático, daí que a gente diz que a professora tinha consciência de quais eram os objetivos dela naquela aula. E, por fim, como eu disse, ela fez a ficha de atividade com o mesmo tipo de reflexão. Então, são atividades sequenciais, diversificadas, mas que têm o mesmo propósito pedagógico. Bom, mas uma coisa que a gente ficou pensando foi, a professora, quando usava jogos, ela usava muito bem. Era uma professora que tinha uma facilidade grande, né, de domínio da turma, de motivar e tal, mas ela utilizava poucos jogos na sala de aula. E aí a gente foi saber por que isso acontecia com essa professora, identificamos isso em outras professoras, que usava poucos jogos no processo pedagógico. Também levantamos várias hipóteses. Uma, acesso ao material.
infelizmente, estamos ainda encontrando em
pelo menos nesse município, de fato, os professores sabiam que o material estava lá e a gente acha que é um pouco em função do processo de formação. Desses professores, nós temos ali uma quantidade grande, essa em azul, que utilizam pelo menos uma vez por semana as obras complementares. Então, tem os que usam todo dia, 2 vezes por semana, mas pelo menos uma vez por semana. O que significa uma grande aceitação, porque, além de conhecer, está utilizando. E para que eles estão utilizando? Então, as respostas deles, eles dizem que um dos grandes objetivos é o trabalho de desenvolver habilidades de compreensão de textos, né? Mas nós temos 64% que dizem que utilizam para trabalhar os conteúdos das diferentes componentes curriculares. Ou seja, os professores estão preocupados com a questão da interdisciplinaridade e estão utilizando esse material para fazer essa relação. Aí ela pegou, desses 30 aí, ela pegou 2 professoras para fazer a observação, tá? E ela fez 10 observações de cada uma delas. Aqui é por aula, né? Como é que foi o uso das obras complementares em cada aula. O que é que a gente tem ali? A professora A utiliza muitas obras complementares para trabalhar leitura, apropriação do sistema de escrita, produção de texto um pouco menos, mas a gente vê aqui, está a aula até 5 e a aula de 6 a 10. Então, em relação aos eixos do ensino da língua portuguesa, ela utiliza as obras articulando esses diferentes eixos. Mas a professora B utiliza para o ensino da leitura. Então, apenas 2 aulas ela fez a atividade de reflexão sobre o funcionamento do sistema de escrita. E em relação aos componentes curriculares, a professora a gente vê que na primeira aula ela trabalhou com o componente História, na aula 4, Ciências, na aula 5, Geografia, na aula 6, História, 7, Ciências, 8, Geografia. Então, ela está priorizando no trabalho com as obras complementares as áreas de Ciências, História e Geografia. A professora B, em apenas uma aula, fez essa integração. A gente diz, de que adianta esse tipo de pesquisa se você só tem 2 professoras? O que nos interessa não é fazer a generalização. O que nos interessa é refletir de que esse fenômeno existe. Então, se por um lado nós temos nas nossas redes alguns professores que fazem isso, temos também os que não fazem. Então, a heterogeneidade não está só na turma deles, não. A heterogeneidade está nas nossas turmas. E a gente tem que conhecer o que é que está acontecendo para a gente saber como atuar. Nós pegamos aqui o exemplo com o livro Pingo d'Água. Então, a professora estava fazendo a leitura do livro Pingo d'Água e, nessa leitura, ela estava trabalhando o ciclo da água. Então, o que aconteceu quando... Isso aqui é um trecho, quando essa planta começou a respirar. Aí a criança, a semente, para pular. E aí ela vai lendo o livro devagarinho e as perguntas de antecipação que ela faz durante a leitura são de ativação de conhecimentos prévios sobre o ciclo da água. Porque, como a personagem, ela vai representando, o pingo d'água, vai representando as passagens no ciclo da água, ela podia, das paradas, perguntar, e aí, o que é que vai acontecer agora com ela? E o pingo d'água, o que é que vai acontecer? Aí, quando a criança ia dizer o que ia acontecer com o personagem do livro, o que ela dizia era o que é que ela sabia sobre o ciclo da água. E aí a professora ia articulando isso com a reflexão desse personagem. Aconteceu alguma coisa aqui, gente. Rodrigo é rápido, não é? Ainda bem, porque... Certo? Então, essa professora, ela utilizava, a professora A, ela variava muitos recursos, além de obras complementares, ela trabalhava com quadro, caderno, ficha de atividade, livro didático, livro literário, jogo, cartaz. Então, ela tinha uma variedade, mas mais do que isso.
essa variedade era utilizada para articular os eixos de ensino da língua portuguesa e articular isso com os diferentes componentes curriculares. A professora B também tinha uma variedade de recursos didáticos, mas ela pouco aproveitava desses recursos para tratar dos conteúdos dos outros componentes curriculares. Então, ela tinha um foco quase único na aprendizagem das habilidades de leitura. Bom, então, o que a gente conclui a partir desses estudos, né? Muitos recursos didáticos foram utilizados pelos professores para diferentes finalidades. Os objetivos subjacentes aos usos dos recursos foram variados, mas havia oscilação, como eu já disse, na concepção de alfabetização. Houve diversificação dos modos de organização do trabalho pedagógico, mas as sequências didáticas e projetos didáticos foram pouco utilizados. Né? E perguntamos muito por que isso era pouco utilizado, né? Várias hipóteses também. Então, os professores têm dificuldades para entender a importância dessa forma de organização do trabalho pedagógico, ou têm dificuldade para planejar essas atividades, ou têm dificuldade para organizar o tempo escolar, ou falta apoio das escolas para a realização, trabalho coletivo. Então, são formas de organização do trabalho pedagógico que, sem dúvida, exigem mais do professor. Certo? E, quando a gente quer algo que vá para além dos muros da escola, uma articulação dele com outros espaços. Então, é mais trabalhoso mesmo, e a gente tem que pensar quais são as formas que as redes de ensino, né, podem adotar para esse tipo de estímulo. Né? Então, a leitura de textos, né, foi realizada com diferentes objetivos didáticos, então, podendo contribuir para a aprendizagem por meio dessa leitura e da aprendizagem da leitura, e que esses objetivos muitas vezes são tratados simultaneamente, a gente não tem que dividir o tempo, agora é aula de leitura, agora é aula de ciência, agora é aula de história, então é algo que a gente quer também pensar bastante. As obras complementares, de modo geral, estão muito utilizadas, né? E a gente acha que é por conta da diversidade material, da exploração dos livros nos encontros de formação, na facilidade de acesso, porque eles estão na sala de aula, então isso é uma coisa importante para a gente pensar, e a boa recepção pelas crianças. A Amanda Ferreira Silva, ela fez o trabalho de conclusão de curso dela, entrevistando crianças em relação às obras complementares. E era muito lindo o que as crianças diziam, né? Ela combinou com a professora, colocou os livros lá, né, espalhados na sala. Quando a criança pegava um livro, ela se aproximava e começava a conversar. Você gosta desse livro? Por que é que você pegou esse livro? Qual é o outro que você gosta? Qual é o que você não gosta muito? Então, ela ia conversando com as crianças, né, e o que ela viu foi que, no caso dessas crianças, dessa turma, as crianças conheciam o acervo, né, o que significava que a professora dava acesso. Tinham preferências, certo? Tinha obras que ela gostava, que não gostava. Elas falavam como critério para a obra ser boa a questão da rima, elas adoram rima, o fato de ser engraçado, né? O fato da história ser interessante, as imagens chamam muita atenção delas. E uma coisa interessante que a Amanda viu é que, às vezes, tinha uma obra que eles diziam que não gostavam. Aí, tinha outra etapa na pesquisa que a Amanda pediu que a professora trabalhasse o livro em sala. Quando a professora trabalhava, chegava em outra aula, eles diziam que gostavam. Então, a questão da mediação do professor, que fazia com que a criança passasse a gostar daquela obra. Então, elas não gostavam das obras que elas achavam difíceis, né? Mas a dificuldade baixava quando o professor trabalhava com elas. Bom, enfim, né, a ideia da gente conseguimos concretizar nossas intenções considerando os objetivos do pacto, o que ainda precisa ser feito. Então, com base nessas pesquisas, a gente foi retomar os objetivos do pacto que estão desde 2013, certo? Então, a gente tem o primeiro objetivo, que é em relação à compreensão da alfabetização na perspectiva do letramento. Então, isso aí foi trabalhado, né, no pacto de 2013. Então, houve ênfase nos conhecimentos relativos à língua, apropriação do sistema, leitura, produção de texto, oralidade. E
no Pacto 2014 com os conhecimentos matemáticos dentro dessa mesma perspectiva. Então, a gente acha que, em termos de ação nos materiais, a gente contemplou esse primeiro. Agora, a oscilação na prática docente evidencia a necessidade de continuar as reflexões, tendo como foco, sobretudo, a mediação docente e a organização do tempo escolar, ampliando essa discussão para os demais componentes curriculares. Então, o que é que a gente sente nessa avaliação? 2013, 2014, a gente buscou essa concepção de alfabetização? Sim. Então, está lá nos materiais, está no discurso das diferentes universidades, dos orientadores, dos coordenadores, mas quando a gente vai olhar o miudinho da sala de aula, aí a gente começa a flagrar algumas dificuldades que a gente acha que tem que continuar trabalhando com elas, sobretudo de mediação. Então, às vezes, o professor ele diz, não, eu faço tal atividade, mas quando a gente vai ver como é que ele está mediando a atividade, a gente encontra algumas dificuldades. Então, no Pacto 2015, né, a gente vai retomar essa concepção inicial, mas a ênfase será dada no fenômeno da interdisciplinaridade, com reflexões acerca das especificidades de cada componente curricular. Né? Porque a gente viu que a integração de diferentes conhecimentos em diferentes componentes aparece, mas que a gente tem que realmente aprofundar bastante. Então, essa concepção ela continua, mas com ênfase agora no conceito de interdisciplinaridade. O segundo objetivo que está lá, que seria de compreender o currículo nos anos iniciais do ensino fundamental e os direitos de aprendizagem, né, que hoje, aqui a última mesa da manhã, falou bastante sobre isso, né, contemplando os diferentes componentes curriculares. Estávamos com isso aí em 2013, então foram introduzidas reflexões sobre o currículo e a apresentação dos direitos de aprendizagem dos diferentes componentes curriculares em situações de análise de estratégias didáticas. Vocês lembram que os cadernos de 2013, na unidade 1, tem logo de língua portuguesa, depois em cada caderno vai aparecendo diferentes componentes, e nas sequências de projetos didáticos são feitas essas articulações, mas numa perspectiva de introdução do tema. No Pacto 2014, os direitos de aprendizagem foram tratados conceitualmente, então tem um texto lá sobre direitos de aprendizagem, né, no caderno da apresentação, e retomados ao longo das unidades, sobretudo os de matemática e língua portuguesa. Aí o que é que a gente reflete? Né? Que o desequilíbrio entre o tratamento dado aos eixos de língua portuguesa nas pesquisas evidencia a necessidade de retomar os direitos de aprendizagem, sobretudo de produção de textos, e de aprofundar os demais componentes curriculares. Então, como a gente tem visto que produção de texto está sendo, né, algo que precisa de uma atenção especial, a gente acha que tem que retomar isso em 2015 e aprofundar os diferentes componentes curriculares. Então, em 2015, serão aprofundadas reflexões sobre o currículo, sobre as diretrizes curriculares nacionais, tem uma discussão lá sobre isso, sobre os direitos de aprendizagem e o regime de ciclo, que é uma coisa que os coordenadores locais e orientadores têm pedido para a gente, mais aprofundamento sobre o regime ciclado, e o currículo de cada componente curricular será objeto de estudo em unidades específicas. Então, como é que a gente está organizando esse material? Tem uma unidade que é de ciências, em relação aos diferentes componentes curriculares. Aí, lá dentro, vocês vão encontrar alguns textos que abordam, que têm o foco no que são os objetos de ensino da ciência, concepção de ciência, e tem, junto com isso, relatos de experiência e discussões sobre a relação entre ciências e os demais componentes curriculares. Então, em todos os cadernos tem projetos e sequências didáticas relatadas por professores, então tem uma seção só com isso, e tem, dentro dos textos dos autores, né, outras experiências relatadas. O terceiro, né, que é a questão da avaliação. Então, em 2013, nós tivemos reflexões mais sistemáticas sobre a avaliação nos cadernos 1 e 8, assim como um caderno específico de avaliação. Né? Ao longo da formação, foram sugeridas atividades de avaliação em uma perspectiva formativa. Vocês estão lembrados que era, né? Faça avaliação,
agora vamos analisar essas avaliações para planejar o ensino a partir dela. Então, era numa perspectiva formativa. Em 2014, a avaliação foi retomada, sobretudo, por meio do preenchimento do CISPACTO, né? Então, a discussão ela voltou, né? Porque no CISPACTO apareceram, né, novamente aquelas abas obrigatórias de avaliação, o que demandou a realização da avaliação diagnóstica e acompanhamento dos estudantes, tendo como norte as discussões dos cadernos de 2013 e 2014. O que a gente coloca é que a pouca presença de atividades diversificadas, né, que foi um dos pontos que eu mostrei para vocês lá na pesquisa, pode ser resultado ainda de dificuldades de avaliação das necessidades das crianças. É preciso continuar abordando tal tema, ampliando para discussões mais gerais, relacionando com a organização do ciclo de aprendizagem. Então, a gente vai querer ter uma reflexão grande sobre a questão da avaliação em ciclo de aprendizagem, e vocês vão ver que o campo vai tomar um espaço muito maior no Pacto 2015 do que ele ocupou, né, até então. Todos os cadernos, são 10 cadernos, têm um texto, né, no mínimo um texto que trate da questão da educação do campo, e junto com isso a multisseriação, né, e a heterogeneidade. Então, a avaliação é tema de aprofundamento nos cadernos 1 e 10, em 2015, tendo como ênfase a questão da interdisciplinaridade e o processo de avaliação das crianças com deficiência, que é outra coisa que também está bastante enfatizada em 2015. O objetivo 4, né, que é a questão das estratégias de inclusão de crianças com deficiência, bem como de crianças com dificuldades de aprendizagem no cotidiano da sala de aula. Então, em 2013, a educação especial foi abordada em um caderno específico e referenciada nos demais cadernos. Realizamos ações em diferentes unidades de formação, articulando o caderno específico aos diferentes cadernos. Em 2014, novamente, foi elaborado um caderno específico sobre esse tema e exemplos ao longo das unidades. O que é que a gente coloca? Retoma a questão das atividades diversificadas, que essa pouca presença de atividades diversificadas, ela também sinaliza para dificuldades para lidar com a heterogeneidade, e aí dentro entra também a heterogeneidade marcada, né, pelas crianças que têm diferentes necessidades que a gente tem que dar conta. Aspectos específicos da alfabetização dessas crianças são pouco estudados e precisam ser aprofundados. Então, a gente acha que tem que manter e aprofundar o tema. Então, em 2015, nos 10 cadernos de formação estão sendo inseridos textos sobre a educação especial, relacionando-os aos temas centrais dos cadernos. Estamos também preparando uma coletânea de relatos de professores com experiência de alfabetização de crianças com deficiências e um kit de jogos acessíveis a essas crianças. Então, a gente fez... Gente, o que foi um desafio imenso, porque tem pouca coisa publicada, né, com experiências práticas do que o professor tem, né, de possibilidades para a sala de aula. Então, além dos cadernos, em todos os cadernos, ter textos sobre isso, nós estamos produzindo um caderno, estamos o ano todinho com um grupo de professores, estamos trabalhando com um grupo de professores que tem crianças na sala de aula, que estão alfabetizando essas crianças em sala de aula, e esses professores estão escrevendo as estratégias, estão sendo observados, né, a gente está analisando as práticas desses professores para poder fazer a publicação desse livro. E esse kit de jogos, assim, que para a gente é uma coisa maravilhosa, assim, foi muito difícil, né? Ela está numa fase agora que tem alguns professores cegos que estão utilizando para testar, né, para fazer as correções, né? Tivemos que mudar, para vocês terem uma ideia, né? Depois de todas as peças prontas, na hora que a gente submeteu, né, para a leitura de Libras, a gente se deparou com vários problemas da variação linguística, né, da língua de sinais. E aí, a gente não vai conseguir dar conta disso. Claro que variação linguística significa, né, que tem diferença em todos os estados brasileiros, mas o tanto que pode ser aproximado. E aí chamamos outro desenhista que está desenhando novamente a parte de Libras de todas as peças do jogo. Mas é uma coisa que a gente está
investindo bastante, que a gente sabe da necessidade da gente aprofundar isso na universidade, na pesquisa, né, e na prática de sala de aula. O quinto, né, que é conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação e planejar situações didáticas com eles. A gente acha que os 2 anos, isso foi muito enfatizado, muitos exemplos com os materiais, com obras complementares, com jogos, com os livros de literatura, né? Então, os dados evidenciaram a diversificação de materiais didáticos, mas a gente acha que precisa refletir mais sobre aqueles que a gente está vendo pouco, estão sendo pouco utilizados. Então, em 2014, haverá um caderno específico para sistematização e ampliação da discussão sobre recursos didáticos e organização do trabalho pedagógico, que, no caso, é o caderno 4. Então, o caderno 4 vem discutindo na perspectiva da interdisciplinaridade. Em todos eles, é na perspectiva da interdisciplinaridade. O sexto, planejar o ensino, né, com proposta de organização de rotinas de alfabetização na perspectiva do letramento, que também foi bastante enfatizado, né? Em 2013, os cadernos da unidade 2, essa discussão foi muito frequente. Em 2014, a organização do trabalho pedagógico passou por reflexões em vários cadernos, né? Mas os dados têm evidenciado mudanças na organização do tempo, mas alguns temas, conteúdos importantes, não estão sendo contemplados. Então, é necessário continuar abordando as práticas docentes, não apenas em relação ao tempo, como a questão da mediação. A gente tem que discutir mais mediação. O que é uma postura problematizadora? Como que você atende as crianças individualmente, em grupo? É uma dificuldade, a gente tem que abordar. Então, em 2015, em 2 cadernos serão retomadas reflexões sobre a organização do tempo e espaços escolares, mas o planejamento será abordado em todos os cadernos, nessa perspectiva interdisciplinar. O sétimo é organizar diferentes agrupamentos em sala de aula, né, que a gente vem trabalhando bastante, mas que a gente acha que a heterogeneidade tem que ser mais enfocada. A questão da multisseriação é realidade nesse país, são muitas as escolas multisseriadas, é uma quantidade imensa, né, e a gente tem que ter uma defesa das escolas do campo, porque muitas estão fechando, as crianças sendo transferidas para a cidade, e a gente sabe os entraves que isso aí provocam, né, na vida da família, na vida das crianças. Então, a gente tem que abordar com muita seriedade essa questão da heterogeneidade e da multisseriação. Então, isso vai aparecer nos cadernos de 2015, isso aparece no segundo caderno, quando a gente discute infâncias. Então, o que é infância, que não é uma infância, são várias infâncias. Então, a gente vai discutir isso daí. Diversidade cultural, né? A organização ciclada do ensino, diversidade linguística, né? A questão da alfabetização de uma criança que não é falante da língua portuguesa, que é uma realidade em várias comunidades. Então, a criança não é falante da língua portuguesa, e daí, o que é que a gente faz com ela? Né? As comunidades indígenas, né? São várias, vocês aqui têm várias dessas, né? E a gente tem que enfrentar também essa discussão. Então, no caderno 1, isso já aparece como debate, né? A questão dessa diversidade linguística no país, o respeito a essa diversidade e como que a gente vai tratar a alfabetização dentro dessa variação tão grande que a gente tem. A questão do ambiente alfabetizador, né? Que também foram muitas as reflexões sobre isso. Nós identificamos muitas iniciativas para a melhoria do ambiente alfabetizador. A questão do cantinho de leitura está muito frequente, as brincadeiras, mas a gente continua tratando isso, né? Em 2015, o caderno de infância vai tratar um pouco o que é esse ambiente alfabetizador, considerando o mundo infantil, né? E a gente vai retomar isso. A questão da apropriação do sistema de escrita e consciência fonológica, a gente sabe que foi tratada em 2013, mas a gente identificou aquelas oscilações que a gente falou. Então, no caderno 5, isso vai ser retomado. Então, tem um texto específico sobre produção de texto, mas tem um texto específico sobre a questão da sistematização do ensino da base alfabética, né? Então, é algo que a gente também teve essa preocupação.
A questão do planejamento de situação, do uso das obras literárias. Então, as atividades permanentes de leitura de textos literários têm sido muito frequentes, a gente sabe, nos diferentes estados, porque a gente conversa com os coordenadores, né, das outras universidades, mas a gente acha que pode melhorar a mediação dessa formação literária. Então, em 2015, a literatura abordada no caderno que trata da organização do trabalho pedagógico e recursos didáticos, no caderno de língua portuguesa, e nós também estamos preparando uma coletânea de sequências didáticas com obras literárias que vão ser disponibilizadas. Então, essas sequências elas estão sendo desenvolvidas por mediadores de leitura de bibliotecas comunitárias em articulação com as escolas. Então, é uma experiência muito interessante, porque a gente começa a ter um outro olhar, que é também o olhar externo, né, às práticas escolares. A questão dos jogos e brincadeiras. Então, muitas experiências de jogos têm sido observadas, mas em algumas práticas, né, não tem sido tão recorrente ou são realizadas sem clareza acerca de propostas, dos propósitos a serem buscados. Então, em 2015, o tema retomará para o debate com os professores em diferentes unidades, havendo um texto específico sobre jogos na alfabetização e esse kit de jogos que eu já falei para vocês. E o último, que é analisar e planejar projetos didáticos e sequências didáticas, né, integrando diferentes componentes curriculares. Então, isso está lá em 2013, tem um caderno sobre sequência didática e projeto didático, né, tem uma unidade que isso é tratado como objeto de reflexão, e, ao longo dos cadernos, tem vários exemplos de sequência e projeto. Em 2014, aparecem vários exemplos também, mas a gente romper com isso, essa prática mais fragmentada na escola, não é uma coisa tão simples, né? É difícil, e a gente acha que tem que continuar, né, com essa reflexão. Então, o que é que a gente fez? Em 2015, em todos os cadernos, na seção compartilhando, serão expostos relatos de professores que venciaram sequências ou projetos didáticos com diversificação dos estados brasileiros. Então, como dessa vez, né, a gente teve tínhamos mais universidades envolvidas no processo, em 2012 nós não tínhamos, em 2014 a gente está com um total de 39 universidades, colocamos à disposição quais queriam participar, 32 quiseram participar, e essas universidades trouxeram experiências dos diferentes estados. Aí, como é que está no caderno? São 10 cadernos. Cada caderno tem na seção compartilhando, tem 2 textos inteiros de professores com relatos de projetos e sequências didáticas dos vários estados. E nos textos da seção aprofundando, foi combinado com os autores cumpriram, de trazer outros depoimentos e outros relatos para a gente ir problematizando. Então, está bem variado, né? Eu acho que vocês não vão poder dialogar bastante com isso daí. Enfim, gente, a nossa avaliação é que muitos avanços têm sido identificados, né? E isso tem acontecido, pelo que eu falei no início, porque é um programa que está possibilitando integração, então, integração entre as universidades e as secretarias de educação. Dentro das secretarias de educação, a voz do professor está muito presente, a relação com o MEC. Então, é um projeto muito rico em termos de relações, e aí a gente começa a ter consciência que ninguém vai melhorar a educação brasileira só. Então, a gente só tem como enfrentar dificuldades se nós estivermos nesse trabalho, né, de parceria. Né? Mas ainda há muito a ser conquistado. Né? Para a gente, a garantia da formação continuada, no sentido mais profundo desse conceito, que poderá viabilizar esses novos avanços. E aqui estão os títulos, né, dos cadernos de 2015. Não é título ainda, porque título a gente ainda pode mexer, mas são os temas. Né? Caderno 1, currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade, as diretrizes curriculares da educação básica e o ciclo de alfabetização. Caderno 2, a criança no ciclo de alfabetização. Caderno 3, interdisciplinaridade. Caderno 4, a organização do trabalho escolar e os recursos didáticos na alfabetização. Caderno 5, a organização da ação docente, a oralidade, a leitura e a escrita no ciclo de alfabetização.
O 6, organização da ação docente, a arte no ciclo de alfabetização. O 7, alfabetização matemática na perspectiva do letramento. O 8, ciências da natureza no ciclo de alfabetização. 9, ciências humanas no ciclo de alfabetização. E o 10, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, integrando os saberes. Em cada um deles, numa seção aprofundando, tem 6 textos. Depois, na compartilhando, tem 2 relatos de experiência de professores e um texto de comentários de um especialista. Tem a seção de sugestões de leituras, vídeos, materiais, né? E as sugestões de atividade, como apareceram nos cadernos 2013 e 2014. Né? Nós estamos assim trabalhando bastante. Né? Hoje de manhã eu passei, ontem à noite, hoje de manhã, né, para entregar esses cadernos. A licitação, eu acho que já deve estar em andamento, porque faz tempo que a gente entregou as especificações para o MEC, e estamos assim gostando muito do material que está vindo. São muitos autores, é um trabalho difícil, porque vocês sabem que ter 32 universidades envolvidas no mesmo material não é fácil. Então, um acha uma coisa, o outro acha outra, mas a gente está aprendendo muito com essas trocas. E a gente espera que vocês gostem, tá, gente? Obrigada.